Cumprimento a todos, meus queridos e amados irmãos em Cristo, e a você que nos assiste agora. Rogo a Jesus que derrame sobre você as bênçãos e que possamos fazer uma reflexão que construa melhor o nosso entendimento. Meu nome é Luiz Monteiro. Eu fui convidado pelo pessoal do Frei Anselmo para trazer essa reflexão de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 36, Reflexões. Assim, ao iniciarmos esses trabalhos, roguemos a Jesus todo o amparo necessário para que todo o amor e carinho do Mestre se derrame em bênção sobre nós, para que possamos aproveitar esse momento, nos instruir e, assim, caminharmos para nossa evolução moral, sempre tão necessária. A você que nos assiste, indicamos as mídias sociais do Frei Anselmo para quem desejar se inteirar mais sobre os assuntos ou mesmo sinta necessidade de um contato pessoal, mais direcionado, mais individualizado. O Frei Anselmo, o Grupo Espírita Frei Anselmo, ele pode ser acessado pelo Facebook, pelo YouTube, e eu deixo mais à frente o endereço e o telefone de contato para quem se interessar. Em assim sendo, vamos começar a nossa exposição. Muito bem. Então, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Aqui as nossas redes sociais, que permitem o contato com o Grupo Frei Anselmo, que está localizado na Rua Antônio Guganes, 192, Jardim São Paulo, em Santana. Para quem preferir, pode ser utilizado o telefone 2976-8186. Então, vamos lá, vamos iniciar os nossos trabalhos e sintamos-nos todos abraçados por Jesus, com seu carinho incomensurável. Então, repetindo, nós vamos falar sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma obra do Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Nós vamos falar hoje especificamente o capítulo 36, chamado Heresias. Então, num primeiro momento, vamos ler o texto que Emmanuel nos traz, depois fazer alguns comentários a respeito para facilitar o entendimento, né? E depois, talvez esmiuçar um pouco mais cada um dos parágrafos, né? Então, ele se inicia assim, capítulo 36, Heresias. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós.
Isso Paulo escreveu na primeira epístola aos Coríntios, está no capítulo 11, versículo 19. É a introdução. Ensina-nos, Emmanuel, através de Paulo. Recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu esse versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino, com a necessária compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoa o filho por haver regressado à casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias, em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamos-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Muito bem, esse é o texto que Paulo escreveu, que nos foi trazido por Emmanuel. Então, aqui nós podemos levantar algumas questões. Quem são meus irmãos? E agora, no sentido mais amplo, que inclusive nos envolve pessoalmente. Quem são nossos irmãos? Aqui nós vemos a passagem onde Jesus pregava. Quando vieram, interromperam a pregação e falaram: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí esperando. E ao que ele respondeu: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Estes são meus irmãos. Nós nos lembramos dessa passagem, referindo-se àqueles que estavam ouvindo ao Cristo. Então, o que Paulo pretende nos ensinar quando nos orienta a receber os hereges? Hereges é uma palavra muito forte, mesmo nos dias de hoje. Então, cabe aqui a questão: o que são hereges? Logo lá no começo do texto, quem são os materialistas? E os descrentes? Buscando responder essas questões, nós vamos dar uma breve analisada na biografia de Paulo, apóstolo, né? Então, vamos analisar com um pouquinho mais de atenção a própria evolução de Paulo. Historicamente, todos sabemos que ele foi nascido Saulo e era um soldado romano, era um centurião romano. E era conhecido por perseguir os judeus, né? Aliás, perdão, os judeus cristãos, porque na igreja primitiva todos os cristãos eram judeus. Então, ele era um perseguidor implacável dos cristãos, por uma série de razões que não vêm ao caso. Ele nasceu provavelmente no ano 5 depois de Cristo. Portanto, ele não pôde conhecer Jesus. Quando ele nasceu, Jesus já tinha desencarnado.
E ele nasceu na cidade de Tarso, daí Saulo de Tarso, ou que virou Paulo de Tarso, né? Essa cidade, atualmente, ela se localiza na Turquia. Então, Paulo não chegou a conhecer o homem Jesus. E nós sabemos da passagem pela qual Paulo ficou conhecendo a Jesus, né? Então, se ele não conheceu Jesus, como ele pôde evangelizar? Justamente em nome de Jesus. Como ele conseguiu aprender os ensinamentos de Jesus sem conhecê-lo? E os outros apóstolos, ele conheceu alguns, poucos, em algumas viagens que ele fez. Ele atuou predominantemente no Oriente Médio e na Ásia, né? Ele ficou mais naquela... Ele foi, acho que uma ou duas vezes, não me recordo agora, para a Europa, e só. O resto, ele sempre ficou na região onde ele nasceu, né? Ele andava bastante, viajava bastante, então ele cobriu, mas basicamente naquela região. A igreja ortodoxa, ela é baseada praticamente nos ensinamentos de Paulo. Então, é notória a passagem, como ele não conheceu Jesus, né, ele deve ter aprendido de alguma fonte. Então, é notória a passagem na qual, quando Saulo estava a caminho de Damasco, dizem alguns historiadores, dizem outros evangelistas, que ele estava a caminho de Damasco para prender Ananias, né? De qualquer forma, ele estava a caminho de Damasco em perseguição aos cristãos primitivos, da igreja primitiva, né? Então, ele estava a caminho de Damasco e ouviu a voz de Jesus. Aí teve aquela passagem que houve um clarão muito forte, ele caiu do cavalo, ficou conhecendo Jesus, ficou cego, a cegueira dele foi temporária, e Jesus mandou que ele procurasse Ananias, que o curou da cegueira, né? Então, ele aprendeu de Jesus os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, né? Então, ele não conviveu como os demais apóstolos com Jesus, ouvindo da boca de Jesus. Ele ouviu do Espírito da verdade, né? Ele aprendeu com o próprio Espírito da verdade. E aí ele trocou de nome, né? De Saulo para Paulo, onde ele é conhecido até hoje. Como ele é conhecido até hoje. Então, ele foi chamado para o apostolado por Jesus e tornou-se missionário da igreja. Ele andava por toda a Ásia, né? São conhecidas e notórias as epístolas dele, embora elas tenham uma conotação muito própria, que nós não vamos abordar isso, eu vou falar muito pouquinho sobre especificamente essa do 36, mas a missão dele era justamente, na evangelização, chamar os cristãos primitivos, que tinham uma forte influência judaica, nós vamos pincelar sobre isso também, clamando esses primeiros cristãos a uma reforma moral, né? Buscando o aperfeiçoamento interior, buscando a renovação de cada um de nós, que é o que nós fazemos aqui. Então, ele foi chamado por Jesus e tornou-se um missionário da igreja. Ele escreveu muitas cartas e visitou muitas terras pregando sempre o evangelho. As epístolas paulinas, elas são caracterizadas, sobretudo, pela influência do gnosticismo cristão.
Aqui nós temos uma palavra, encontramos uma palavra que não é tão comum. E vamos tecer um breve entendimento do significado de gnosticismo nesse texto que nós estamos analisando. Ele é mais abrangente, mas nós vamos pegar só o pedaço que nos interessa aqui. Gnosticismo aqui é utilizado em referência ao cristianismo primitivo. Então, nós temos que imaginar e nos reportar há 2000 anos atrás. Quando a cultura, os aspectos culturais eram completamente diferentes. Os valores eram outros. Os estamentos sociais eram totalmente diferentes, né? Então, Paulo se expressou na forma que aquele pessoal conseguisse entender a mensagem que ele trazia. São palavras que hoje, quando nós ouvimos, quando nós estudamos, quando nós analisamos, nós temos que trazê-las para o nosso contexto atual. Nós evoluímos de 2000 anos para cá. Somos muito diferentes. Então, muito daquilo que foi dito tem que ser adaptado para os dias de hoje para fazer sentido, né? Senão ficaria uma coisa um tanto quanto fora de contexto, né? Você se referir, por exemplo, a um escravo, como ele faz numa das epístolas dele, hoje em dia não teria nenhum sentido você fazer uma referência a um escravo, né? Mesmo porque hoje não há escravização e ela é combatida. Nós vemos isso nos meios de comunicação atualmente. Então, esse gnosticismo, ele prega a existência de um Jesus esotérico, místico, iniciático e espiritualista. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na época, para os padrões de Jesus, muitos viam Jesus como milagreiro. Não entendiam, mesmo porque há aquela passagem onde os apóstolos indagam a Jesus: Mestre, por que falai a eles por intermédio de parábolas? E Jesus respondeu: para que eles ouçam, mas não entendam, né? Para que eles vejam, mas não enxerguem. Porque nem a todos é dado entender a mensagem que eu trago, né? Você tinha aquelas pessoas, aqueles espíritos que já estavam preparados para ouvir e aceitar a mensagem de Jesus. Mas você tinha aqueles endurecidos que se mantinham exatamente na mesma circunstância, eram espíritos bastante endurecidos. Então, não adianta você falar em amor, em caridade, com alguém que está preocupado somente consigo mesmo e não tem nada de visão para o próximo. Ele não consegue enxergar no outro o seu irmão. O sofrimento para ele tanto faz como tanto fez. Então, para esses, a mensagem de Jesus era absolutamente inócua. É aquela outra passagem da semeadura, do grão que nasce na pedra, não germina. O que nasce entre as ervas daninhas, a erva abafa, mas o que nasce em terra fértil se reproduz. A 1/10, a 1%. Né? Então, Paulo, nessa época, ele tinha que lidar com isso ainda. Porque as pessoas, quando viam, por exemplo, Jesus expulsar o demônio, Jesus fazer uma cura, eles achavam que aquilo era um milagre, quando, na realidade, não é um milagre, é um fato científico. E vou mais longe. Jesus não fazia por fazer. Jesus era muito claro com relação a isso.
podemos analisar todas as passagens. Todo mundo chega e fala, mestre, ajudai-me. O que que Jesus faz? Jesus não pega simplesmente, tá bom, tá ajudado. Não. Ele sempre pergunta, o que queres que eu te faça? Ou seja, é a importância da própria pessoa buscar o lenitivo, buscar ajuda. Se ele não se mexe, a graça não acontece. E graça entendida aqui, no espírito mais amplo, não milagreiro, não milagroso, não místico. Então, o gnosticismo aqui é utilizado nessa forma, né? Era uma época em que você tinha muito... Você tinha os oráculos, as pessoas, quando iam viajar ou fazer negócio, consultavam os oráculos, né? Onde as pitonisas davam as respostas, não, não vá, faça, não faça, e tudo mais. Então, era um povo que jogava a parcela imaterial no esoterismo, né? Então, existe alguém maior, ou Deus vai fazer o milagre, ou isso depende da interpretação de cada povo e de cada época. Mas o gnosticismo aqui é utilizado nesse sentido, tá? Vamos dizer, no sentido místico. E Paulo tinha que lidar com isso, porque senão ele pregaria no deserto, ele falaria e as pessoas não entenderiam. Então, ele tinha que estar mais ou menos no mesmo nível para que a mensagem fosse entendida. Então, como eu já disse, isso era representativo do desenvolvimento moral e intelectual da época. Isso era comum para as pessoas, consultar um oráculo, por exemplo. Achar que determinada coisa era um milagre. Achar que determinada desgraça que tinha acontecido sobre alguém era normal porque ele era merecedor do castigo, né? Então, esse era o desenvolvimento moral e intelectual da época. Era muito pequeno, porque as pessoas eram pouco instruídas, eram pouco estudadas. Não nos esqueçamos que não havia imprensa. Os poucos livros que existiam, eles eram copiados à mão, né? Então, você não tinha uma imprensa como você tem hoje. Você tinha os papiros, que ficavam em bibliotecas, para consulta apenas dos eruditos. Mas o grosso do pessoal não tinha nenhum tipo de estudo. E aí era levado a explicar os fenômenos, cada um do seu jeito. E aí entra esse aspecto místico, que é caracterizado como gnosticismo. Embora ele tenha um alcance muito maior, para nós aqui, nós nos restringimos a essa colocação. Então, portanto, os ensinamentos paulinos, ou seja, aqueles que são originários de Paulo, eles não provêm de Jesus de Nazaré. Ou seja, eles não são advindos do homem biológico, filho de Maria e José, porque esse ele não conheceu. Se ele nasceu no ano quinto, Jesus já tinha morrido. Então, os ensinamentos, como os demais apóstolos que aprenderam as palavras vindas de Jesus, da própria boca de Jesus, isso não aconteceu com Paulo, porque ele não recebeu esses ensinamentos da boca de Jesus. As revelações de Jesus são originárias diretamente da manifestação ou desse despertar de Saulo ocorrido no caminho de Damasco, quando ele teve a inspiração e se transformou em Paulo. Essa passagem da Epístola aos Gálatas é significativa. Ele escreveu, no capítulo 1, versículos 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo. Aquilo é muito claro com relação a isso.
O evangelho, para ele, não foi anunciado, como a todo mundo, inclusive os outros apóstolos. Ele não recebeu o evangelho de ninguém. Ele recebeu a revelação pelo próprio Cristo. Né? Essa é uma das passagens em que Paulo fala isso. Então, todo o conhecimento dele veio dessa revelação feita por Jesus no caminho de Damasco. Foi assim que ele aprendeu e praticou durante toda a sua vida, o restante da sua vida, num trabalho monumental e fantástico. Era um grande intelectual, mesmo porque ele era um militar romano, de alta patente, que uma das características era o desenvolvimento intelectual. Né? Então, finalizando essa breve análise, vamos lembrar que as cartas de Paulo nunca se fundamentaram nos evangelhos canônicos. Então, não adianta a gente falar, não, isso é bobagem, isso é conversa mole. Isso daí não é assim que aconteceu. Você já tinha os outros evangelhos. Não, o pior é que você não tinha os outros evangelhos. Paulo, quando escreveu as cartas, os evangelhos ainda não estavam escritos. Lucas, sabemos, não conheceu Jesus. Foi um dos evangelistas, mas ele pesquisou e obteve informação na fonte. Né? E não foi só Lucas. Mas esses evangelhos não existiam. O evangelho de Mateus, o evangelho de João, né? O evangelho de Lucas. Mateus conheceu a Jesus. Mas Mateus era analfabeto, não foi ele que escreveu. Foi escrito aquilo que ele disse. Né? Então, esses evangelhos, na época, eles não estavam escritos. Então, Paulo tem a obra dele, que é personalíssima, criada por ele, de acordo com as revelações trazidas por Jesus. Né? Então, eles não se fundamentam nos evangelhos canônicos, porque esses ainda não existiam. Então, ele não tinha aonde se basear para escrever a doutrina dele, que, no mais, é exatamente igual a todas as outras. Né? Os ensinamentos de Jesus são um só, a lei do amor e da caridade. Que é aquele trago-vos o mandamento, o maior mandamento, né? Amai-vos uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amai-vos uns aos outros. Então, feitas essas observações, na qual explicamos rapidamente quem foi Paulo, né? E a importância do trabalho dele, que nos está sendo trazido por Emmanuel. O texto é de Paulo, mas ele foi trazido por Emmanuel, para que nós façamos a reflexão. Então, agora, vamos voltar novamente ao texto inicial. Então, capítulo 36, heresias. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. As primeiras heresias vieram dos judeus convertidos. Né? Então, nos primórdios da igreja primitiva, todos eram judeus. E se converteram de uma forma ou de outra. Só que você tinha muito problema na época, e Paulo encontrou isso muito forte, na medida em que, na conversão, determinados elementos, eles queriam que algumas normas fossem observadas. Tudo bem, eu aceito o ensinamento de Jesus, mas nessas condições. Nós sabemos que Jesus não impôs nenhuma condição. Né? Então, os primeiros judeus convertidos
só citando aqui como exemplo, tá? Existem muitos exemplos. Nós temos os ebionitas. Os judeus eles eram divididos numa colcha nessa época que Jesus passou por aqui. Era uma colcha de retalhos. Você tinha grupos muito específicos, alguns maiores, outros menores, né? E entre esses você tinha os ebionitas. Eles eram fariseus. Fariseus eram aqueles judeus que eram sacerdotes e integravam o sinédrio no templo. Eles eram os mais altos, digamos, em termos hierárquicos. Eram muito ricos, viviam das rendas do templo. Né? E uma das características dos fariseus, por exemplo, era não acreditar na vida eterna. Para eles, você tinha só uma passagem. E você devia render graças a Deus para que você fosse abençoado, recebesse muitos benefícios, muitas vantagens para aproveitar nessa vida. Acabou. Era uma característica específica deles, né? Então, e eles não reconheciam o apostolado de Paulo na forma que Paulo trouxe. Como nós acabamos de ouvir, a revelação foi feita por Jesus, né? Então, eles não queriam aceitar como Paulo trazia. E exigiam, por exemplo, nisso reside a heresia, que os cristãos gentios se submetessem à circuncisão. Nós devemos nos lembrar que os gentios eram aqueles cristãos que não eram judeus de nascimento. Lembremos-nos que a palavra ela veio para todos, não só para os judeus. Então, aqueles que não eram judeus eram tratados como gentios por aqueles que eram judeus de origem, né? Então, o que acontece? Jesus trouxe o ensinamento, mas a arrogância e o orgulho dizem, tudo bem, eu aceito esse ensinamento desde que, no caso aqui, por exemplo, se submetesse à circuncisão. Por quê? Nisso reside heresia. Tá? Você se antepor, a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe, você se antepor a uma situação dominante. Então, tudo bem, eu aceito, mas eu quero que todos os convertidos se submetam à circuncisão como os judeus. Isso era um rito hebreu. Jesus não trouxe isso. Aliás, Jesus não impôs nunca nenhuma condição. Ele simplesmente trouxe a palavra de amor e caridade. Só. Essa questão do monoteísmo do Antigo Testamento, voltamos a nos referir aos judeus, que eram os primeiros cristãos. Então, eles queriam manter o monoteísmo, apenas um Deus. E aí eles negavam a divindade do Cristo e o nascimento virginal. Aí é aquela questão de se perder tempo discutindo bobagens. Essa questão da divindade do Cristo, isso veio aparecer muito tempo depois, nos concílios e tudo mais, então são criações muito posteriores. E ainda isso reverberava dentro da própria dos próprios cristãos. Embora aí fosse mais uma questão de cristianismo, havia uma simpatia com os ensinamentos do Cristo, não uma vontade cega de seguir as palavras do Mestre, né? Então,
quando vieram com a questão da Santíssima Trindade, já foi outra briga, porque Jesus não era divino, era divino. Então, as pessoas estão preocupadas com o detalhe, se Jesus é Deus ou se Jesus deixa de ser Deus. Eles não estão preocupados em seguir o exemplo do Mestre. Eles estão preocupados se Maria deu à luz virgem ou não, em vez de se preocupar com o exemplo que Maria Santíssima deu, quando o arcanjo trouxe a revelação. E ela simplesmente disse: fiat, faça-se. Na verdade, ela não falou fiat, porque fiat seria latim, e ela falou em aramaico, né? Mas o clássico é isso, ele diz: fiat, faça em mim a vontade de Deus. Então, as pessoas se pegam muito no detalhe, muito na forma, em vez de se apegar ao conteúdo da mensagem. Isso, aliás, é comum até os dias de hoje. Então, as epístolas aos Coríntios, a primeira e a segunda, no qual se baseia o capítulo 36, o Heresias, foram escritas para combater a frouxidão moral dos cristãos coríntios e disciplinar o uso dos dons espirituais em linhas gerais. Havia uma salada muito grande. Então, você tinha, por exemplo, um dos hábitos dos hebreus era corbã, onde o filho mais velho ele era obrigado a sustentar os pais. Até 1/10 das riquezas dele. Mas, pela lei mosaica, ele também era obrigado a dar 1/10 de tudo para o templo. Aí o que acontecia? Ele não sustentava os pais, lembremos-nos que a época era diferente, ele não sustentava os pais sob a alegação de que ele tinha que dar o dinheiro no templo. Mas ele também não dava o dinheiro no templo porque ele alegava que tinha que sustentar os pais. Na verdade, ele não fazia nenhuma coisa nem outra, né? Então, isso é um tipo de heresia, tá? Então, Paulo veio disciplinar esse tipo de coisa. Vamos nos apegar não à forma, vamos nos apegar ao conteúdo da palavra do Cristo. E isso ele fez muito bem. Então, nessa questão das epístolas aos Coríntios, ele trata basicamente isso, frouxidão moral. Precisamos vigiar e orar, isso vale até hoje, né? Para combater essa frouxidão moral e disciplinar o uso dos nossos dons espirituais, que todos temos. Cada um tem o seu, e isso é individualizado, né? Então, seguindo, bem, recebamos os hereges com simpatia. Nesse caso, quem são os hereges? Os hereges são aqueles que pensam diferentes de nós. São aqueles que não têm a mesma ideia que eu tenho. Essa sutileza, esse detalhe que Paulo traz, é muito importante e demonstra a capacidade intelectual que ele tinha. Então, no contexto do texto, herege é todo aquele que pensa diferente do que eu. Não é a questão da heresia, da excomunhão, de arder no fogo do inferno e outros absurdos, né? Não. É simplesmente aquele que pensa diferente de mim. Então, vamos receber esse irmão que tem um pensamento diferente com simpatia. Por que eu não gosto dele? Porque ele não pensa como eu? Por isso que eu não gosto? Não. Não. Não pode funcionar assim, né? Vamos deixar os materialistas falar livremente. Cada um de nós veio para esse planeta bendito com uma missão.
Nós fizemos um planejamento reencarnatório. Nós temos um objetivo nesse planeta de provas. Só que como é um lugar muito agradável, nós vamos nos deixando seduzir, 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 e no final, quando a gente vê, a gente está preocupado com outras coisas que não aquelas que nos trouxeram. E hoje, particularmente, na medida em que o homem se afastou da essência divina, ele sente um vazio. E ele busca cada vez mais a satisfação disso na matéria. Então, ele está desesperado e compra um carro. Mas aquilo não aplaca o desespero dele. Ele compra 2 carros. Aquilo aumenta o vazio. E vai tentando suprir as deficiências com a matéria. Esses espíritos, eles acabam sofrendo muito, porque eles têm um vazio que nunca é preenchido. Porque esse vazio seria justamente aquele espaço destinado pelo nosso espírito, a Deus, né? Então, vamos deixar os materialistas falar. Por que não? Deixa ele dar o ponto de vista dele, a importância dele. Vamos entender a posição dele. Não critiquemos, não julguemos. Antes, ouçamos, para que possamos vê-lo também com simpatia. E ninguém se insurja contra aqueles que duvidam de qualquer coisa que nós acreditamos. Seja em Deus, seja no Cristo, seja no que for. Ele duvida. Por que a dúvida dele não é válida? Porque eu não tenho essa dúvida? Não. Eu não tenho, talvez, porque eu seja um espírito mais esclarecido. Talvez. Um dia ele vai aprender. Mais cedo ou mais tarde. Aliás, todos iremos aprender. Mais cedo ou mais tarde. Uns mais rápido, outros mais devagar. Mas todos estamos sempre em constante evolução. Que os descrentes possuam tribunais e vozes. Quem são os descrentes? Aqueles que, por vicissitudes da vida, por questões pessoais, não acreditam mais em nada. Deixemos-los com a sua descrença. E Paulo vai ainda mais longe, que esses descrentes possuam tribunais e vozes. Por quê? Porque isso é justo. Tá? Tribunal eles tinham. Aqui a gente vê um esquema do Sinédrio, que era o órgão máximo do povo hebreu. O Sinédrio não só era um órgão religioso, como ele era um órgão administrativo e político. Lembremos de Caifás, na época de Jesus, que era o sumo sacerdote. Ele tinha assento na frente do Sinédrio, e depois você tinha os outros membros, que aí vinham os saduceus, os fariseus e tudo mais, né? Então, os descrentes, eles tinham os tribunais deles também. Então, como visto, a heresia é uma doutrina que se opõe frontalmente aos dogmas religiosos. Que é aquela questão falada há alguns instantes atrás. Divindade de Jesus, a virgindade de Maria, por exemplo. Tá? Então, isso ocorre quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. Tanto faz. Tá? Então, a pessoa pensa diferente, ela é um herege. Herege aqui, num contexto bem amplo. Tá? Fora do contexto da religião,
Uma heresia pode ser um absurdo ou um contrassenso. Alguém que espere, por exemplo, aliás, isso é extremamente comum nos dias de hoje, quem espera, fora do contexto religioso, que a religião pode lhe trazer uma fortuna, que essa é a finalidade de Deus, que aqui nada mais é do que um balcão. Deus está do lado de lá e eu estou do lado de cá negociando com Deus. Aí eu ofereço alguma coisa que Deus quer e aí Deus me dá uma paga muito grande. Isso, além de ser um contrassenso, é um tremendo absurdo. É um tipo de heresia. Então, a gente pode ver que existem diversas conotações possíveis. Aqui no texto, a heresia é aquilo que é pensado diferente do que pensamos. Portanto, no texto, são hereges todos aqueles que pensam de forma diferente, seja com relação à matéria, à dúvida conceitual, divindade de Jesus, virgindade de Maria, matéria, Senhor meu Deus, me dê dinheiro que eu vou até o Polo Norte de joelho. Isso é um tipo de heresia. Então, e que esses descrentes tenham vozes e tribunais, como aqui está mostrado no Sinédrio. Eles tinham até os tribunais. Eles tinham, era um costume hebreu na época, isso anterior até o Sinédrio. Você tinha os anciãos que ficavam sentados na porta das cidades e ouviam a queixa e decidiam e aconselhavam os mais novos e tudo mais. Era um tipo de tribunal. Então, Paulo escreveu esse versículo sobre profunda inspiração. Eu acho que isso a gente consegue sentir, né, a potência do texto. Então, aqueles que condenam os desesperados da sorte não pensam sobre o amor divino. Que Deus não é bondoso. Deus é bondade. Deus não é justo. Deus é a justiça, né? Então, nós não podemos pegar e falar, não, ele merece isso. Não, eu vou fazer aquilo. Não, não vai. Eu não posso deixar de acudir o meu irmão quando o meu irmão precisa de mim, seja qual for a situação, né? Porque se eu largar eles à própria sorte, eu estou ignorando o ensinamento de Deus, que foi trazido pelo Cristo. Amai-vos uns aos outros. Fazer ao teu próximo aquilo que gostaria que fizessem a ti, né? Se eu largo meu irmão à própria sorte, eu não estou entendendo aquilo que Deus espera de mim. Que dizer-se do pai que amaldiçoou o filho por haver regressado à casa enfermo e sem esperança? Aqui nós temos na ilustração um quadro da passagem do filho pródigo. Quando o filho pródigo, retornando, sem nada, com fome, com sede, com frio, na miséria total, ele é acolhido pelo pai, com muito júbilo, com muito carinho, com muito amor. E ele recebeu roupas novas, a gente pode ver até as roupas aqui, recebeu sandálias novas, recebeu um anel que o pai deu, e o pai tão contente estava que ainda lhe deu uma festa. Esse pai é Deus. E nós somos os filhos pródigos. Toda vez que nós nos arrependermos das nossas traquinagens,
que nós resolvermos voltar nossos olhos para Deus, ele estará lá misericordioso para nos acolher. Com todo amor e carinho. Então, um pai, ele pode até amaldiçoar no primeiro momento o filho, mas refletindo, é filho dele, é sangue do sangue. Né? Então, sempre o pai estará de braços abertos para nos receber. Então, para começar a compreender o amor de Deus, nós devemos observar Deus nas bênçãos que ele nos dá, uma vez que ele nos ama, né? Então, é aquilo que está no texto sagrado. Em tudo dai graças a Deus. Deus nos cumula de mimos o dia inteiro, desde o instante em que acordamos até o instante em que deitamos. O problema é que nem sempre conseguimos enxergar isso, conseguimos perceber isso, porque estamos ocupados com as nossas coisas. Então, Deus está constantemente nos presenteando com coisas grandes e pequenas, que vão desde a beleza do mundo, uma flor, por exemplo, no jardim, né? Até aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida. Algumas que não são muito queridas, outras nem tanto. Mas até elas têm importância na nossa vida. Muitas vezes, nós sentimos o amor de Deus ao interagirmos com outras pessoas. Ou seja, eu sinto o amor de Deus quando eu estou ajudando o irmão. Quando eu estou mitigando a dor, o desespero de um irmão. Quem não consegue crer em Deus está doente, nos diz Paulo. Quem não consegue crer em Deus está doente. Sim, está doente. Está com dor de cabeça? Está com problema no fígado? Problema de coração? Não. Quem não consegue crer em Deus está doente por uma razão. Falta ao homem aquela característica da empatia pelo próximo. E a gente só consegue ver no próximo o nosso irmão quando nós acreditamos e confiamos em Deus. Ah, não, mas eu conheço um cara, o cara é ateu, ele vai lá e ajuda todo mundo. No fundo, ele acredita na misericórdia divina. Então, nessa condição de doença, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias. Falei agora um pouquinho. Aquele que está preocupado em amealhar tesouros, sem preocupação com a parte espiritual, ele realmente é doente. Falta uma parte para ele. E isso gera uma agonia muito grande, um vazio muito grande, uma dor muito grande, que varia de cidadão para cidadão, né? E ele busca preencher. Por isso que o materialista ele busca preencher esse vazio comprando coisas. E quanto mais ele compra, mais falta para comprar e maior o vazio, né? Aquilo para ele
É muito dolorido. De outro modo, por exemplo, nós podemos citar aquela passagem de Jesus conversando com os sábios. Então, você tem, sob a capa, por exemplo, o Sinédrio, você tinha doutores da igreja. Tá? Você tinha gente que era intelectualmente extremamente desenvolvida, embora vazia. E aí eles tentavam justificar as coisas sob o aspecto científico ou filosófico. Isso também não resolve, porque isso não tapa o vazio. Eu busco, com conceitos, responder à indagação do porquê que eu não creio em Deus, do porquê que Deus não pode existir, do porquê isso, do porquê aquilo. Só que, no fundo, nem eu acredito nisso. Por isso que Paulo escreve sobre a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam ao benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Portanto, naquele caso, os hereges, os materialistas que nos ataquem, eles não devem ser ouvidos. Nós não devemos nos preocupar com isso. Como Jesus, quando foi levado a julgamento perante Pôncio Pilatos, nada disse. Perguntado, tu és o rei dos judeus? Ele simplesmente respondeu, tu o dizes. Então, esses esforços, eles são inúteis. Né? E mostram o caráter nosso, na medida em que eu entendo a postura do outro, eu entendo que o outro é um herege e que aquilo que ele está falando não me afeta em nada. Aliás, muito pelo contrário, ele vai permitir que eu veja o acerto das minhas escolhas, o acerto dos meus valores. E quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esse aqui é um caso bastante importante. Ele pensa diferente de mim. Eu vou lá evangelizar. Eu vou lá vender o meu peixe. Não sejamos presunçosos, Paulo nos ensina. Não vamos achar que isso depende de nós, mesmo porque Cristo não pediu isso para nós. Então, ele não acredita, isso não é assunto que me diga a respeito. Eu tenho que ter empatia por ele. Só. Eu não tenho que ir lá pregar, evangelizar, trazer ele para o meu lado. Não, isso não é assunto meu, nem me diz respeito. Isso é uma presunção minha, querer mostrar para ele a minha verdade e achar que ele vai aceitar a minha verdade. Não. Oro por ele, tenho simpatia pelo meu irmão e espero que Deus haja no devido tempo de cada um, porque Deus vai ter muito a dar para esses irmãos, no momento certo. Então, vamos nos limitar a recebê-los como irmãos. E vamos ter certeza de que Deus vai fazer o resto. Né?
Feito toda essa análise agora, inclusive, do texto, vamos responder algumas indagações que foram aquelas que foram feitas. O que Paulo pretende nos ensinar quando nos orienta a receber os hereges? O que são hereges, que a gente já viu, que são os materialistas e os descrentes. A doutrina espírita, ela revive o cristianismo puro, como Jesus veio nos ensinar. E nos induz à assistência gratuita ensinada por Jesus. Aqui nós vemos Jesus com o cego de nascença. Que o cego pediu ajuda. Jesus, como sempre, perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego pediu, e Jesus atendeu. Se não pedir, Jesus não atende. Ah, ele sabe o que eu preciso. Tá, tudo bem, mas se você não pedir, não tem jeito. Você tem que ter o mínimo de esforço seu para o seu crescimento moral, né? Para a sua evolução moral. Lembremos-nos sempre, e isso é fundamental, nós devemos ajudar o nosso próximo da forma que nos for mais válida, que nós entendemos, cada um de nós é um mundo, cada um de nós é uma realidade. Diante da mesma situação, cada um de nós pode ter um posicionamento diferente, porque nós somos espíritos únicos. Então, observemos, dai de graça o que de graça recebeste. Deus nos deu o dom de graça, não pagamos nada por isso. Então, devemos utilizar esse dom também de graça. A fraternidade, ela deve ser real, sólida e efetiva, apoiando-se sobre uma fé inabalável, sobre uma base inabalável que é a fé. Então, quando Jesus nos diz: fazer ao teu próximo aquilo que gostaria que fizesse a ti, esse ensinamento fraterno, ele deve ser assimilado de forma real e praticado de forma real, porque ele se apoia sobre uma base que é a nossa fé. Cada um de nós tem a sua. Ah, mas a minha fé não interessa, é a sua fé. É aquela que você tem. Nem por isso ela é melhor ou pior, é a sua fé. Então, ele está ancorado na fé que está presa em princípios fundamentais que todos podem entender e aceitar. Jesus curando o cego de nascença. Qualquer um pode entender que isso é uma coisa boa. Não há dúvida de que isso é bom, é aceitável, né? Esse deve ser o tipo de fraternidade que nós devemos ter. É a empatia pelo nosso irmão. Se nós não podemos ajudar por alguma razão qualquer, pela complexidade, seja lá pelo que for, façamos uma oração pedindo que Jesus apoie, pedindo o apoio do nosso Pai Celestial e sigamos em frente. Naquele momento, era o que nos cabia fazer. Ah, é certo, é errado? Não se julga. Naquele momento, era o que nos cabia fazer. Esta é a fé que a doutrina nos traz. E aqui nós temos Allan Kardec, que foi o sistematizador da doutrina, um trabalho absolutamente incrível, né? Principalmente de se destacar que ele nos traz não a fé cega. Eu acredito em Deus porque acredito em Deus, porque acredito em Deus, acredito em Deus. Não. Por quê? Porque eu acredito em Deus. Tá bom, mas por que não? Porque eu acredito em Deus. Não. Essa é a fé cega. Ela é uma fé burra.
ela pode até se transformar numa fé cega dentro de outras circunstâncias para ter alguma validade. Porque o que a doutrina nos trouxe é a fé raciocinada. É aquela que permanece em contato com a razão. Eu recebo a informação e filtro essa informação. Volto a repetir, cada um de nós é um universo. Cada um de nós tem a sua própria cultura, suas próprias experiências que formam sua cultura. Então, cada um de nós é um ser único. Não há dois. Quando eu recebo a informação, eu não devo pegar e simplesmente acreditar. Não. Eu tenho livre-arbítrio. Eu raciocino sobre a informação. E aquela informação, ela está de acordo com os meus princípios, com os meus entendimentos. Porque se ela não tiver, ou eu afasto, ou vou estudar um pouco mais buscando entender a profundidade daquilo. Mas sempre raciocinando. Né? Buscando sempre um saber amplo, argumentando e se questionando. Não a fé cega, mas a raciocinada. O amor de Cristo. Eu vou pensar sobre o amor de Cristo, ver seus ensinamentos, ver se a doutrina do Cristo se coaduna com os meus princípios. Então, ela passa. No meu entendimento, para as pessoas, ela passa. Ótimo. Então, para mim, ela passa a ser uma fé raciocinada. Eu refleti sobre ela e aceito como uma verdade. Não é alguma coisa que me foi imposta. Longe disso. E essa é a grande vantagem que Kardec nos trouxe com relação à doutrina espírita. Ela está apoiada num tripé, que é a fé raciocinada que nós acabamos de ver, a ciência e a filosofia. Na doutrina, tudo que é estudado, tudo que é aprendido, a ciência prova que é verdade. Não há dogmas. Dogma considerando como uma verdade. Olha, você aceita isso porque eu estou dizendo que é assim. Não vamos questionar a respeito. Isso é um dogma. Não pode ser aceito. Não é crível que você aceite alguma coisa porque eu falei que é para aceitar. Não. Eu tenho que colocar, você vai refletir, você vai raciocinar e falar, não, é verdade. Não, eu aceito em parte. E é assim que nós vamos evoluir. E a filosofia é um componente importante, porque nos faz refletir dentro de determinados parâmetros. Quando falamos aqui filosofia, não nos referimos aos grandes filósofos. São muito importantes. A filosofia, mesmo pura, ela é muito importante. Nem todos têm intelecto e nem todos têm estudo filosófico. Filosofia aqui é aquela coisa mais básica, mais pé no chão, né? É aceitável, é crível, passa dentro de determinados parâmetros, é comprovável, eu acho lógico, para mim, funciona, para mim, passa a ser uma verdade, e eu aceito isso. É o que a doutrina nos traz. Se eu não aceito determinado conceito, é fácil, eu vou estudar sobre ele. Eu vou ver o que a ciência diz sobre ele. Existem inúmeros compêndios hoje sobre fatos, sobre fenômenos espíritas e tudo mais, que eu posso estudar e vir entender aquilo que eu tenho dúvida. Basta eu querer. Não adianta eu ficar sentado esperando Jesus vir fazer o milagre. Se eu não pedir a ele, não acontecerá.
Não é que eu tenho que pedir para ele aqui, não, eu tenho que me mexer. Não, eu não acredito nisso. Bom, então, eu tenho que estudar isso aí. Tá? Basicamente assim que funciona. Então, nós trabalhamos, essa é uma nota explicativa que está no Gênesis, tá? Escrito por Kardec. Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros. Sempre aqui nós temos a empatia para com o nosso próximo. Perdão. Que lhes ensine a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. É aquela questão. Aceita o herege. Tenha empatia para com o herege, que é o que Paulo nos trouxe por intermédio de Emmanuel. Em uma palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, fraternidade e deveres sociais. Essa, em linhas gerais, é o Espiritismo. Essa, em linhas gerais, é o porquê nós devemos ter empatia para com os hereges, dentro do conceito que nós estudamos aqui hoje. Então, finalizando essas palavras, espero que tenha sido de alguma valia, de algum interesse. Então, terminando, que o amor misericordioso de Jesus nos ampare hoje e sempre. Basta pedir. Novamente, finalizando, para aqueles que quiserem, nós temos as redes sociais do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, Facebook, o Instagram, o YouTube. Vocês vão encontrar muita matéria, inclusive interessante, principalmente no YouTube, com essa iniciativa de palestras a respeito dos capítulos desse livro, Caminho, Verdade e Vida, que nos foi trazido por Emmanuel pela pena do inesquecível Chico Xavier, né? Para aqueles que quiserem um contato pessoal, o Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo fica na Rua Antônio Guganes, 192, Jardim São Paulo, em Santana. O telefone, repetindo, 2976-8186. Muito bem, meus prezados e queridos irmãos em Cristo. Chegamos ao fim, então, dessa palestra a respeito do capítulo 36, Heresias, do livro Caminho, Verdade e Vida. Desejo a todos um ótimo dia e que a paz do Cristo os acompanhe, hoje e sempre. Que assim seja sempre, graças a Deus e graças a Jesus. Até a próxima, meus queridos.